inverno não chega de repente. Ele se anuncia com sinais sutis, quase imperceptíveis, que apenas os observadores conseguem decifrar. Uma mudança no vento, uma quietude sinistra no ar, o modo como a luz começa a se dissipar mais cedo do que o habitual. O mundo não para quando o frio se instala, mas desacelera, torna-se mais cauteloso, como se todos os seres vivos compreendessem que estão prestes a entrar numa fase em que cada erro terá um peso maior do que nunca. A paisagem começa a endurecer, a terra perde elasticidade, os cursos de água diminuem o seu fluxo e os sons vão se dissipando gradualmente. A neve ainda não cobre tudo, mas já ameaça fazê-lo. Ela se acumula nos cantos, se agarra às sombras, permanece onde o sol já não brilha com força. Não é apenas uma transformação visual, é um aviso. Para aqueles que vivem nessas terras, o inverno não é apenas mais uma estação, é uma provação prolongada, uma pressão constante que não se manifesta como violência imediata, mas sim como desgaste. O frio não ataca de frente, ele se infiltra. Penetra nos ossos, nos hábitos, nas menores decisões. Obriga-os a mudar rotinas, a reduzir os movimentos, a pensar em cada passo como se fosse o último. A cada dia que passa, os dias ficam mais curtos. O sol parece baixo, fraco e desaparece rapidamente, deixando longas horas de um crepúsculo azulado. Nesse intervalo incerto, o mundo parece suspenso. As cores desvanecem. O contraste domina. O branco começa a impor-se ao resto da paisagem, apagando pontos de referência, suavizando contornos, ocultando perigos e oportunidades. Quando a neve finalmente cai com força, não o faz suavemente. Impulsionada pelo vento, atinge lateralmente, gira e se acumula onde menos se espera. Reduz a visibilidade, desorienta e muda completamente a forma como nos movemos. O que antes era um caminho livre torna-se um obstáculo. O que parecia uma rota segura transforma-se numa armadilha silenciosa. A floresta responde com seus próprios sons. As árvores rangem no frio extremo, seus troncos se contraindo e liberando tensões acumuladas ao longo de meses. Cada estalo ecoa no ar parado, um lembrete de que até mesmo o aparentemente imóvel está sujeito à pressão do inverno. Nada permanece intocado. Os animais ajustam seu comportamento quase que imediatamente. Não há tempo para tentativa e erro. O corpo percebe a mudança antes da mente. A necessidade de conservar energia torna-se primordial. Movimentos desnecessários desaparecem. O repouso torna-se mais frequente, mas também mais perigoso. Permanecer imóvel conserva calor, mas reduz as oportunidades. As vastas extensões abertas tornam-se territórios hostis. O vento sopra sem impedimentos, carregando a neve, endurecendo a superfície e castigando aqueles que não sabem como usá-lo a seu favor. Nesses espaços, a exposição é constante. Não há refúgios claros. Cada movimento implica aceitar um custo físico imediato. Em contrapartida, o interior da floresta oferece relativa proteção. As árvores quebram o vento, a neve acumula-se de forma diferente e o solo mantém uma temperatura ligeiramente mais estável. Mas essa proteção tem um preço, a visibilidade é reduzida. Os sons ficam distorcidos. O perigo pode estar a poucos metros de distância sem ser detectado. A vida se reorganiza. As presas reduzem seus territórios e buscam áreas familiares onde o terreno já foi testado e os riscos são previsíveis. Os predadores, por outro lado, ampliam seu foco. Observam mais, movem-se menos e esperam. O inverno não favorece a velocidade, favorece a precisão. A fome surge cedo. Embora ainda existam reservas, o corpo sabe que elas não durarão para sempre. Cada caloria conta. O equilíbrio entre gastar energia para obter alimento e conservá-la para evitar a fraqueza é delicado. Cautela em excesso leva à inanição. A imprudência em excesso acelera o esgotamento. A paisagem coberta de neve torna-se um registro involuntário de atividades. Cada pegada fica claramente marcada. Cada caminho revela peso, direção, velocidade. A neve conta histórias recentes. Mas elas também desaparecem rapidamente quando o vento sopra novamente. Saber ler essa linguagem efêmera é uma vantagem crucial.
A noite traz uma queda brusca de temperatura. O frio torna-se mais intenso, mais seco, mais penetrante. A respiração torna-se visível, o ar queima ao entrar e entorpece ao sair. Durante essas horas, movimentar-se representa um risco adicional. Muitos optam por permanecer imóveis, amontoados, minimizando a perda de calor. Outros aproveitam-se da escuridão. A falta de luz oculta movimentos, permite aproximações silenciosas e esconde intenções. Mas a noite também amplifica os sons. Um passo em falso, um rangido desnecessário, pode denunciar uma presença e mudar o rumo de todo o dia. O inverno não faz distinção entre força e fraqueza. Afeta a todos igualmente, embora não da mesma maneira. Alguns corpos são feitos para suportar isso. Pelagem densa, camadas de gordura acumulada, comportamentos aprimorados ao longo de gerações. Outros dependem mais de estratégia do que de resistência física. Todos, sem exceção, precisam se adaptar. Com o passar dos dias, a neve compacta. Deixa de ser macia e traiçoeira, tornando-se uma superfície dura e irregular, às vezes firme, às vezes enganosa. Um passo pode facilmente suportar seu peso, enquanto o seguinte afunda até os joelhos. Vigilância constante é essencial. O excesso de confiança tem um preço alto. Nesse ambiente, o tempo assume uma dimensão diferente. Os dias não são medidos em horas, mas em oportunidades. Um momento de calmaria pode significar sustento. Uma tempestade inesperada pode apagar todos os vestígios e forçar um novo começo. A previsibilidade desaparece. O frio prolongado começa a alterar o corpo. As articulações ficam rígidas, os músculos demoram mais a responder, a fadiga acumula-se silenciosamente. Não se trata de um esgotamento imediato, mas de um desgaste contínuo que reduz gradualmente a capacidade de movimento. Simplesmente suportar não basta. É preciso fazê-lo sem chegar à exaustão completa. O inverno também altera os relacionamentos. Indivíduos que normalmente evitariam o contato toleram um certo grau de proximidade para conservar calor ou compartilhar informações. Isso não é cooperação consciente, é adaptação. Quando a pressão externa é constante, as regras internas tornam-se mais flexíveis. Mesmo assim, o perigo não desaparece. Cada encontro envolve avaliação, cada abordagem é calculada. A escassez aumenta a tensão. O erro de uma pessoa pode se tornar a oportunidade de outra. O equilíbrio é frágil e muda a cada instante. O mundo coberto de branco parece imóvel à distância, mas sob essa aparência de quietude, a vida se agita, calcula, espera. Todo organismo que permanece ativo o faz porque encontrou uma maneira de se adaptar a essa nova ordem imposta pelo frio. O inverno não é um evento isolado, é um processo. Uma pressão que se instala e persiste, obrigando todos a redefinir seu modo de vida. Não há atalhos nem refúgios permanentes, apenas adaptação contínua. E enquanto a neve continua a cair, cobrindo o que resta da antiga paisagem, o mundo entra de vez nesta nova fase. O passado deixa de importar. O que importa agora é sobreviver ao que está por vir. O verdadeiro inverno acaba de começar. Com o passar dos dias, o domínio do inverno se consolida. A neve deixa de ser uma novidade e se torna uma presença permanente. Ela se compacta, endurece e cria uma superfície que molda cada movimento. O terreno muda de caráter. Onde antes havia irregularidades visíveis, agora existem armadilhas escondidas sob uma camada uniforme. O solo é traiçoeiro. A experiência começa a fazer a diferença entre avançar com segurança e desperdiçar energia. O corpo se adapta gradualmente, o metabolismo desacelera. O apetite torna-se constante, quase obsessivo. Não se trata apenas de comer, mas de escolher quando e quanto esforço investir nisso. Cada saída tem um custo térmico. Cada busca prolongada implica uma perda que precisa ser recuperada depois. A margem de erro diminui a cada dia que passa. A escassez está se tornando evidente. As fontes mais fáceis desaparecem primeiro. Os restos do outono são enterrados, congelados ou consumidos. O que resta exige mais trabalho, mais tempo, mais risco.
Os animais herbívoros passam horas raspando a neve, arrancando cascas, procurando pequenos brotos. Não encontram muita coisa, apenas o suficiente para continuar se movendo. Esse esforço constante deixa rastros visíveis. Os movimentos tornam-se repetitivos, formando trilhas bem definidas que conectam áreas de alimentação a abrigos familiares. Essas rotas são reutilizadas dia após dia porque a improvisação é muito custosa. No entanto, essa previsibilidade também implica em exposição. O que se repete torna-se detectável. Os predadores observam esses padrões pacientemente. Eles não precisam perseguir sem rumo. Aprendem os horários, as distâncias, os pontos fracos. O inverno não favorece a velocidade explosiva, favorece a resistência e a antecipação. A caça se torna um jogo de desgaste. A neve profunda favorece quem sabe se movimentar nela. Cascos largos, peso bem distribuído, movimentos controlados. Outros afundam, diminuem a velocidade e se cansam mais rapidamente. Essa diferença se torna crucial quando uma perseguição dura mais do que o esperado. A fadiga chega primeiro para quem não está acostumado com o terreno. O frio extremo afeta até os sentidos. O olfato torna-se menos confiável quando o ar está muito seco. Os sons se propagam de forma diferente, ricocheteando em superfícies duras e distorcendo-se. A visão se depara com uma paisagem monocromática onde o contraste é mínimo. Detectar movimentos exige foco absoluto. A noite se alonga e, com ela, o risco. As temperaturas despencam e qualquer erro é punido com rigidez muscular, falta de jeito ou imobilidade. Muitos animais optam por abrigos improvisados, cavidades sob raízes, sulcos entre rochas, áreas onde a neve atua como isolante natural. Esses não são lugares confortáveis, mas reduzem a exposição direta ao vento. Nesses abrigos, o tempo parece parar. O corpo entra em estado de conservação. A respiração fica mais lenta. O pulso diminui. Não é um sono profundo, é uma espera. Cada despertar envolve um gasto, então é evitado a menos que haja um motivo claro. O inverno nos ensina a permanecer imóveis quando não há benefício imediato. Outros, porém, não podem se dar ao luxo de tanta imobilidade. Caçadores ativos precisam se mover mesmo nas piores condições. A fome não espera. A estratégia se torna mais importante que a força. Escolher o momento certo, o caminho mais curto, a presa mais vulnerável. A hierarquia dentro de alguns grupos torna-se mais rígida. O acesso à comida define a ordem. Não há espaço para disputas prolongadas. As regras são claras e aplicadas rapidamente. A coesão surge não do afeto, mas da necessidade. A separação significa perder proteção e eficiência. A neve continua a acumular-se e a paisagem torna-se visualmente mais simples, mas mais complexa em termos de sobrevivência. Cada elemento do ambiente serve um propósito diferente. Um tronco caído pode ser um obstáculo ou um refúgio. Uma encosta pode facilitar o progresso ou causar uma queda perigosa. A leitura do terreno torna-se constante. Tempestades surgem sem aviso prévio. O vento se intensifica, levantando a neve acumulada e lançando-a horizontalmente. A visibilidade cai para apenas alguns metros. Nessas condições, deslocar-se é arriscado. Muitos optam por parar e esperar, mesmo sabendo que o frio continuará avançando. Quando a tempestade passa, o mundo parece transformado. Pegadas apagadas, caminhos alterados, pontos de referência desaparecidos. É como recomeçar em um território familiar, porém mudado. A memória ajuda, mas não garante nada. Cada dia exige que você recalibre suas decisões. O corpo começa a mostrar sinais de desgaste. Pequenos ferimentos demoram mais para cicatrizar. A energia demora mais para se recuperar. A margem de erro torna-se mínima. Sobreviver não se resume a evitar a morte imediata. Trata-se de resistir dia após dia sem chegar a um ponto sem retorno. As interações entre as espécies se intensificam, não porque haja mais encontros, mas porque cada encontro se torna mais significativo. Uma presa enfraquecida representa uma oportunidade crucial. Um predador ferido representa uma ameaça menor, mas também um competidor a menos. Até os animais mais experientes encontram limites. O inverno não é vencido, é resistido. Não há vitória final, apenas continuidade. Cada dia superado é uma conquista silenciosa. O silêncio prevalece na maior parte do tempo. Não se trata de ausência de vida, mas sim de contenção.
O som atrai atenção desnecessária. Movimentos excessivos denunciam a presença. Discrição é uma recompensa de inverno. Sob a superfície, a vida assume outras formas. Pequenos animais aproveitam o espaço entre o solo e a neve para se movimentarem protegidos. Ali, a temperatura é mais estável. Esse mundo oculto sustenta grande parte da cadeia alimentar, embora raramente seja visto. Uma tensão constante se desenvolve sob essa camada invisível. Predadores escutam, presas evitam se mover demais. Tudo acontece a poucos centímetros do chão, fora da vista, mas não fora do perigo. O inverno avança implacavelmente, não acelera nem para, impõe seu ritmo e obriga todos a se adaptarem a ele. Não há exceções, só sobrevivem aqueles que conseguem se ajustar. E à medida que o frio se intensifica e a luz se esvai, a luta torna-se menos evidente. Já não há grandes movimentos nem confrontos visíveis. A verdadeira batalha acontece dentro de cada corpo, na gestão da energia, na escolha de cada passo. A temporada continua seu curso, o pior ainda está por vir. O inverno chega a um ponto em que para de avançar e simplesmente permanece. Não há piora visível, mas também não há alívio. A temperatura permanece consistentemente baixa, a neve não derrete e o vento continua a varrer a paisagem como uma presença inevitável. Essa estabilidade enganosa é para muitos a fase mais difícil. O corpo não pode mais contar com a descarga de adrenalina da mudança ou com a expectativa de uma melhora iminente. Agora tudo depende da resistência acumulada. As reservas diminuem. Mesmo os indivíduos mais bem preparados começam a sentir o desgaste. A gordura acumulada ao longo de meses é gradualmente consumida. Os músculos perdem massa e a recuperação torna-se mais lenta. Cada dia exige o mesmo esforço que o anterior, mas com menos recursos disponíveis. A margem de erro reduz-se. As viagens são ainda mais reduzidas. Não por falta de vontade, mas porque cada deslocamento precisa justificar seu custo. Muitos optam por rotas mínimas, quase circulares, entre abrigos conhecidos e lugares onde ainda há comida disponível. O território encolhe. O que antes era um vasto espaço agora se reduz a alguns poucos quilômetros essenciais. Nesse cenário, a memória se torna uma ferramenta vital. Lembrar onde o vento costuma levar a neve, onde o sol bate com mais intensidade, onde o solo oferece uma camada mais firme. A experiência acumulada durante invernos anteriores faz toda a diferença. Não se trata de improvisar, mas de repetir o que funcionou. O silêncio é quase absoluto. Não há insetos, nem folhas, nem água corrente. Cada som se destaca dramaticamente. Um passo em falso, um farfalhar desnecessário, podem denunciar uma presença a centenas de metros de distância. A discrição deixa de ser uma estratégia e torna-se uma condição básica para a sobrevivência. As presas mais debilitadas começam a apresentar sinais óbvios. Movimentos mais lentos, pausas prolongadas, reações tardias. Nem sempre estão cientes de sua condição, mas certamente estão do que as rodeia. Cada sinal de fraqueza se torna informação disponível para aqueles que sabem observar. Os predadores, longe de aumentarem sua atividade, estão se tornando ainda mais seletivos. A energia necessária para uma caçada mal-sucedida é valiosa demais para ser desperdiçada. A observação dura horas. Um ataque só ocorre quando a probabilidade de sucesso é alta e o custo é aceitável. A neve endurecida cria novas vantagens e desvantagens. Em algumas áreas, permite movimentos rápidos e furtivos. Em outras, racha de forma imprevisível, prendendo membros e causando quedas. O terreno deixa de ser simplesmente profundo ou raso, torna-se irregular, instável e traiçoeiro. As noites continuam sendo o período mais crítico. As temperaturas atingem níveis tão baixos que obrigam o organismo a priorizar a sobrevivência acima de tudo. Muitos animais entram em estados prolongados de repouso, minimizando suas atividades. Não se trata de hibernação completa, mas de uma pausa estratégica. Outros não têm essa opção. Para eles, a noite é um risco inevitável. O frio os entorpece, a escuridão os confunde e o cansaço se acumula. Cada dia começa com o corpo um pouco mais rígido, um pouco menos eficiente. Mesmo assim, a necessidade os obriga a continuar. Em algumas partes da paisagem, a neve se acumula, formando barreiras quase intransponíveis.
Essas paredes naturais interrompem rotas históricas e obrigam os viajantes a encontrar alternativas. O desvio implica em custos adicionais. A escolha torna-se complexa: atravessar correndo o risco ou fazer o desvio com maior esforço. Não existem opções ideais. O tom das interações entre os indivíduos muda, a tolerância diminui. A escassez torna as hierarquias mais rígidas e reduz a possibilidade de partilha. O acesso aos alimentos é defendido com mais ferocidade. As disputas, quando ocorrem, são breves e decisivas. Ninguém pode se dar ao luxo de conflitos prolongados. Alguns animais jovens que conseguiram sobreviver às primeiras semanas estão começando a pagar o preço por sua inexperiência. Eles não sabem quando parar, quando continuar, quando recuar. O inverno não oferece espaço para aprendizado gradual. As lições são imediatas e definitivas. O corpo reage da melhor forma possível. Ajusta a temperatura, redistribui a energia e prioriza as funções essenciais. Tudo o que não é vital é desligado. O crescimento cessa. A reprodução é adiada. A vida entra em um estado de pura manutenção. Sob a neve, o mundo oculto permanece ativo. Pequenos túneis conectam câmaras onde a temperatura é mais estável. Ali, o movimento é quase constante. Esse microecossistema sustenta aqueles que dependem dele, embora raramente seja visível da superfície. O contraste entre a quietude acima e a atividade abaixo é impressionante. Acima, o mundo parece congelado. Abaixo, a vida persiste, adaptada a um espaço pequeno, porém funcional. Essa dualidade sustenta o equilíbrio geral, mesmo nos momentos mais difíceis. O tempo avança sem sinais claros de mudança. Não há um ponto de virada óbvio. A luz continua escassa, o frio constante. Para aqueles que vivenciam esse processo, a incerteza é um fardo adicional. Não saber quanto tempo isso ainda vai durar os obriga a administrar os recursos com extrema cautela. Alguns indivíduos atingem um limite silencioso. Não morrem imediatamente, mas já não conseguem recuperar. O desgaste acumulado excede qualquer energia possível. Sua presença torna-se mais lenta, mais errática. O ambiente detecta essa vulnerabilidade antes mesmo que eles próprios a percebam. Outros, no entanto, demonstram uma resiliência notável. Não porque sejam mais fortes, mas porque conseguiram equilibrar gastos e recuperação de forma quase perfeita. Seus movimentos são mínimos, porém eficazes. Seu comportamento é previsível, estável e eficiente. O inverno aprimorou seu comportamento a um nível de precisão. A neve reflete o luar, criando uma paisagem quase surreal. Nessas noites claras, a visibilidade aumenta, mas a exposição ao sol também. Alguns aproveitam a oportunidade para se movimentar. Outros preferem o crepúsculo. Cada escolha acarreta um risco diferente. O inverno não se manifesta com drama. Não há grandes eventos, nem mudanças repentinas. Seu efeito é cumulativo. Cada dia aumenta a pressão. Cada decisão pesa um pouco mais. A sobrevivência se torna uma equação prolongada, cujo resultado depende de centenas de pequenas escolhas corretas. Assim, nesse ponto de máxima estabilidade e máximo desgaste, o mundo permanece em um equilíbrio precário. Nada melhora, nada piora claramente. Simplesmente continua. O inverno ainda está lá, firme, silencioso, exigindo o mesmo de sempre. Adaptação constante, atenção absoluta e resistência sustentada. O auge do inverno não chega com um golpe repentino, mas com uma sensação de permanência. O frio deixa de ser uma ameaça crescente e se torna um estado fixo e imóvel. Não há expectativa de piora imediata, mas também não há sinais claros de alívio. Essa estabilidade forçada é para muitos a fase mais perigosa. O corpo não pode mais contar com a urgência da mudança ou com a esperança de melhora a curto prazo. Agora tudo depende de quanta energia ele conseguiu conservar. A neve cobre a terra como um manto permanente. Já não se desloca com facilidade, já não desaparece com uma leve brisa. Compactou-se em camadas que em alguns lugares suportam o peso e em outros o revelam. Caminhar torna-se um exercício de leitura constante do terreno. Cada passo exige atenção. A memória do terreno anterior já não é totalmente útil. A paisagem familiar foi reescrita. O movimento é reduzido ao mínimo indispensável.
Muitos animais confinam seu mundo a algumas rotas repetidas quase ritualísticas que conectam abrigos, áreas de alimentação e locais de descanso. Sair desse circuito envolve riscos. A exploração deixa de ser uma opção viável. O inverno pune a curiosidade e recompensa a previsibilidade. A fome deixou de ser uma ameaça futura e tornou-se uma presença diária. Não se manifesta como uma urgência extrema, mas como uma carência constante. O corpo aprende a funcionar com menos. Os músculos perdem volume, a força máxima diminui. A velocidade deixou de ser a prioridade. A eficiência substitui a potência. As grandes presas passam longas horas se alimentando de recursos escassos. Cascas de árvores, líquens e detritos vegetais compactados sob a neve. Elas não obtêm energia suficiente para prosperar, apenas o suficiente para sobreviver. Cada dia é um delicado equilíbrio entre gastar o necessário e não ultrapassar o limite da exaustão irreversível. Esse esforço repetido deixa marcas visíveis. As pegadas ficam mais profundas, os movimentos mais lentos, as pausas mais frequentes. O desgaste não acontece de uma vez, ele se acumula. O inverno não precisa matar rapidamente. Basta que enfraqueça. Os predadores percebem essa mudança em seu ambiente. Não porque haja mais presas, mas porque os sinais de vulnerabilidade se tornam mais evidentes. Uma leve claudicação, uma reação tardia, o mínimo afastamento do grupo. A observação se torna mais detalhada, o ataque mais seletivo. Nesta época do inverno, a caça já não é uma longa perseguição. O terreno e o cansaço tornam-na impossível. As tentativas falhadas são demasiado dispendiosas. A estratégia baseia-se em esperar que o outro cometa um erro, não em forçá-lo. A paciência torna-se a principal ferramenta. A noite continua sendo o período mais crítico. O frio se intensifica a níveis que paralisam até mesmo os animais mais bem adaptados. O corpo reage, reduzindo a atividade, desligando circuitos e priorizando órgãos vitais. Muitos animais permanecem imóveis por horas, conservando calor e aguardando o retorno da tênue luz que lhes permitirá se movimentar com menos risco. O silêncio da noite é absoluto. Não há insetos, nem água corrente, nem o farfalhar das folhas. Cada som se destaca com uma clareza perturbadora. Um estalo sob a neve, um farfalhar acidental, um movimento mal calculado podem perturbar esse equilíbrio e atrair atenção indesejada. O inverno transforma o som em um inimigo em potencial. Durante o dia, a luz não oferece nenhum alívio real. O sol permanece baixo, sem força suficiente para alterar as condições. Ele mal amolece a superfície por breves instantes antes que ela endureça novamente. Esse ciclo cria camadas traiçoeiras. Gelo fino sobre neve fofa, superfícies escorregadias que exigem movimentos ainda mais controlados. Alguns animais ajustam seus horários para aproveitar esses breves intervalos. Outros os evitam, cientes de que o terreno instável aumenta o risco de ferimentos. No inverno, mesmo um ferimento pequeno pode ser fatal. A recuperação é lenta, a energia é escassa e o frio é constante. As interações sociais tornam-se mais tensas. A escassez reduz a tolerância. O acesso aos recursos é defendido com mais ferocidade. As hierarquias são reforçadas. Não há espaço para disputas prolongadas ou negociações implícitas. O inverno exige ações rápidas e decisivas. Dentro dos grupos, os indivíduos mais fracos são claramente desfavorecidos. Nem sempre são expulsos, mas são relegados a posições inferiores. Têm acesso a menos comida, descansam em posições piores e correm mais riscos. A seleção ocorre tanto dentro como fora do grupo. Os jovens enfrentam uma fase crítica. Já não contam com a proteção inicial do grupo, nem com a energia da sua primeira adaptação. Agora, precisam provar que conseguem se sustentar sozinhos. Muitos fracassam. Não por causa de um evento dramático, mas sim pelo acúmulo de pequenos erros. A paisagem parece imóvel, mas está sob constante tensão. As árvores continuam a ranger no frio. Galhos carregados cedem repentinamente, desmoronando blocos de neve endurecida. Esses desmoronamentos alteram rotas, revelam posições e modificam pontos de referência familiares. O ambiente continua a se transformar mesmo em sua aparente quietude. Sob a neve, o mundo oculto continua sua atividade.
Pequenos túneis se estendem, conectando câmaras onde a temperatura é mais estável. Ali, a vida segue seu próprio ritmo. Esse microcosmo sustenta grande parte do sistema, embora sua existência passe despercebida por aqueles que observam apenas a superfície. Uma tensão constante se desenrola dentro dessa rede invisível. Movimentos subterrâneos geram sons sutis, vibrações mínimas que alguns sabem interpretar. Caçar e fugir nem sempre acontecem à vista de todos. Muitas decisões são tomadas com base em sinais que raramente são percebidos conscientemente. Um inverno prolongado afeta até os comportamentos mais básicos. As brincadeiras desaparecem. A exploração diminui. A criatividade fica limitada. Tudo passa a ser voltado para a sobrevivência. O mundo torna-se funcional, austero, preciso. Não há espaço para o supérfluo. Com o passar das semanas, a tensão atinge um ponto crítico. Alguns indivíduos ultrapassam um limiar invisível. Eles ainda conseguem se mover, ainda conseguem reagir, mas já não conseguem se recuperar completamente. Cada dia os aproxima um pouco mais desse limite. Não há sinais externos óbvios, mas o processo é irreversível. Outros, no entanto, demonstram uma adaptação notável. Destacam-se não pela força ou tamanho, mas pela consistência. Suas rotinas são estáveis, suas decisões coerentes. Winter aprimorou seu comportamento até que se tornou quase automático. Gastam apenas o necessário, movem-se apenas quando exigido e esperam quando é oportuno. A lua ilumina a neve endurecida com um brilho frio. Nessas noites claras, a visibilidade aumenta e, com ela, o risco. Alguns aproveitam para se locomover com mais facilidade. Outros preferem a penumbra. Cada escolha tem consequências diferentes e nenhuma é completamente segura. O inverno não dá indícios de quanto tempo ainda vai durar. Não há sinais claros de mudança. A luz do dia continua escassa, o frio persistente. A incerteza agrava o esgotamento físico. Gerir recursos sem saber quando chegará o alívio é um dos maiores desafios. Nesse ponto, a sobrevivência deixa de ser visível como uma ação e se torna resistência interna. Não há grandes movimentos nem confrontos frequentes. A verdadeira luta ocorre no equilíbrio entre gasto e recuperação, entre risco e prudência. O inverno permanece, firme, silencioso, implacável. Não avança nem recua, simplesmente exige. E aqueles que ainda permanecem o fazem porque aprenderam dia após dia a existir dentro dessa estreita fronteira que separa a continuidade do colapso. O inverno começa a mostrar sinais contraditórios. Não há uma mudança clara, nenhum alívio duradouro, mas certos detalhes estão perturbando o ritmo que parecia inabalável. A luz permanece um pouco mais no horizonte. Não o suficiente para aquecer o solo, mas o suficiente para alterar comportamentos. Essa margem mínima é imediatamente percebida por aqueles que aprenderam a ler o ambiente ao seu redor com extrema precisão. A neve já não se comporta da mesma maneira ao longo do dia. Por vezes, cede ligeiramente ao peso, noutras, endurece como pedra. Esta variabilidade torna cada movimento um cálculo ainda mais complexo. O terreno já não é apenas hostil, é imprevisível. Um passo correto de manhã pode tornar-se um erro à tarde. Corpos debilitados por semanas de pressão constante reagem com cautela. Ninguém se apressa em interpretar essas mudanças como uma melhora definitiva. A experiência ensina que o inverno pune especialmente aqueles que confundem uma pausa com um recuo. A prudência continua sendo a norma. As presas começam a modificar ligeiramente suas rotinas. Elas não percorrem grandes distâncias, mas ajustam seus horários. Aproveitam melhor as horas de luz do dia, alimentando-se com um pouco mais de frequência quando o terreno permite. Não há abundância, mas há uma otimização mínima. Essa diferença, por menor que seja, pode sustentar a vida durante dias críticos. Os predadores observam essas mudanças com atenção renovada. A transição é um período de vulnerabilidade geral. Muitos organismos chegam a esse ponto no limite de suas reservas. Um pequeno erro, uma lesão mal cicatrizada, uma decisão precipitada podem ser fatais. A caça torna-se mais oportunista, mas não mais impulsiva. O custo do fracasso continua alto. Em áreas abertas, o vento continua a moldar a superfície. Ele varre seções inteiras, deixando para trás placas duras e expostas. Esses corredores naturais facilitam a movimentação, mas também concentram a atividade.
Onde a movimentação é mais fácil, o risco aumenta, a visibilidade é ampliada e, com ela, a possibilidade de encontros inesperados. No coração da floresta, a mudança é mais lenta. A sombra prolonga o reinado do frio. Ali, o inverno resiste a ir embora. A neve permanece mais profunda, mais estável, menos afetada pelas variações diárias. Para alguns, esses espaços continuam sendo refúgios confiáveis. Para outros, tornam-se zonas de prolongada dificuldade. A fome já não se manifesta apenas como privação, mas como fadiga acumulada. O corpo responde com menos margem de manobra. Os reflexos ficam mais lentos, a recuperação é prolongada. Mesmo quando surge uma oportunidade clara, aproveitá-la envolve avaliar se o esforço compensa o risco. Nem todas as ocasiões justificam o gasto de energia que exigem. Algumas pessoas movidas pela necessidade começam a correr riscos maiores. Exploraram áreas que haviam evitado por semanas. Ultrapassaram fronteiras conhecidas. Fazem isso não por confiança, mas por um desespero reprimido. Essas decisões marcam uma clara diferença entre aqueles que ainda podem esperar e aqueles que já não têm essa opção. A paisagem começa a fragmentar-se visualmente. Onde antes tudo era um branco contínuo, agora surgem contrastes, áreas mais escuras, superfícies irregulares, texturas diferentes. Essa complexidade fornece informações, mas também confunde. O ambiente deixa de ser uniforme e exige uma análise mais detalhada. As noites continuam frias, mas já não são iguais. Algumas são ligeiramente menos rigorosas, outras igualmente implacáveis. Essa irregularidade dificulta a adaptação. O corpo não consegue antecipar com precisão o esforço necessário. A gestão da energia torna-se ainda mais delicada. Em certas áreas, a neve começa a recuar ligeiramente, expondo pequenas manchas de solo compactado. Essas áreas não são extensas nem uniformes, mas representam oportunidades. Nelas, o alimento é mais facilmente encontrado. Essas zonas tornam-se pontos de intensa atividade, atraindo tanto presas quanto predadores. Essa concentração aumenta a tensão. Os encontros tornam-se mais frequentes e mais decisivos. Não há mais espaço para confrontos prolongados. Cada interação é resolvida rapidamente. O inverno continua a punir o excesso de energia mesmo quando parece estar diminuindo. O estresse psicológico também cobra seu preço. Pressão constante, falta de variedade e incerteza prolongada afetam o comportamento. Alguns indivíduos tornam-se mais conservadores, outros mais erráticos. O equilíbrio emocional, embora não seja considerado conscientemente, influencia a tomada de decisões tanto quanto a condição física. Sob a superfície, o mundo oculto mostra claros sinais de reativação. O espaço entre o solo e a neve torna-se mais dinâmico. O movimento aumenta. Essa atividade gera uma reação em cadeia que atinge aqueles que dela dependem. A base do sistema começa a responder antes da superfície visível. Nos cursos de água, o gelo começa a se transformar. Ele não se quebra imediatamente, mas perde sua uniformidade. Rachaduras aparecem, áreas mais finas emergem e sons profundos ecoam pela superfície. Essas mudanças transformam caminhos antes seguros em perigos latentes. A memória já não basta. Cada travessia precisa ser reavaliada. Os animais mais experientes detectam esses sinais e ajustam suas rotas. Eles evitam caminhos familiares até verificarem as condições. A adaptação torna-se contínua mais uma vez. O inverno não impõe mais um cenário único, mas sim uma sucessão de estados em constante mudança. Algumas pessoas não conseguem se adaptar a essa transição. Sobreviveram ao período mais frio, mas não à mudança. O corpo exausto vacila quando precisa se adaptar ainda mais. É um paradoxo cruel do ciclo natural. Resistir não garante prosperar depois. Outros, no entanto, encontram uma oportunidade nessa variabilidade. Eles aproveitam melhor os intervalos favoráveis. Ajustam o tempo, reduzem os erros e otimizam as rotas. Sua vantagem não reside na força, mas na capacidade de identificar padrões emergentes. A paisagem já não parece estática. Embora continue austera, mostra sinais de movimento. A neve desloca-se, o gelo reage, a luz muda. Tudo indica que o domínio absoluto do inverno começa a ruir, mesmo que ainda conserve grande parte do seu poder. Para aqueles que chegaram até aqui, a sobrevivência entra em uma fase diferente.
Não se trata mais apenas de suportar a pressão constante, mas de se adaptar à transição sem se precipitar. O equilíbrio permanece frágil. Os erros ainda têm um preço alto. O inverno não desaparece de uma vez. Ele recua gradualmente, apresentando novos desafios ao longo do caminho. Exige um último ajuste, talvez o mais complexo: mudar sem confiar. E enquanto a paisagem continua a se transformar lentamente, a vida persiste, atenta, contida, consciente de que o pior pode ter passado, mas que a provação ainda não terminou. A transição chega sem aviso prévio. O inverno já não reina com a mesma rigidez, mas também não recua. Permanece uma força irregular e imprevisível, alternando momentos de aparente trégua com abruptas demonstrações de seu poder. Esta fase é desconcertante. Durante semanas foi pura resistência. Agora, a mudança exige algo diferente, reajustes constantes. A neve perde sua uniformidade. Onde antes havia uma camada contínua e previsível, agora surgem superfícies mistas, áreas macias ao lado de trechos duros, declives inesperados, seguidos por trechos firmes. O terreno deixa de ser apenas um obstáculo e se torna um fator dinâmico. Caminhar exige interpretar cada metro, antecipando como o solo reagirá sob o peso. Os corpos, castigados pelo inverno prolongado, reagem com extrema cautela. Ninguém se rende à ideia de alívio. A memória do frio absoluto permanece impondo prudência. Mesmo quando a luz se estende um pouco mais e o ar parece menos impiedoso, a desconfiança governa as decisões. As presas gradualmente expandem seus territórios. Não de forma expansiva, mas de maneira calculada. Alguns metros a mais a cada dia, uma clareira adicional, uma trilha abandonada há semanas. Essas explorações não visam a abundância imediata, visam a informação. Saber o que mudou é tão importante quanto encontrar alimento. Essa movimentação adicional envolve riscos. O desgaste acumulado permanece. As reservas não foram repostas. Cada expansão territorial exige calcular se o benefício potencial supera a energia investida. Algumas organizações não podem mais se dar ao luxo de cometer erros. Para elas, essa fase é tão perigosa quanto o auge do inverno. Os predadores percebem claramente essa expansão incipiente. A dispersão das presas interrompe os padrões estabelecidos, mas também expõe novas vulnerabilidades. Indivíduos cansados e com recuperação deficiente se aventuram prematuramente. A observação se intensifica. O ataque, quando ocorre, é breve e decisivo. A caçada, nesta fase, assume um caráter diferente. Não se trata mais apenas de sobreviver até o dia seguinte, mas de recuperar a forma física. A eficiência continua sendo fundamental, mas o objetivo começa a mudar. Simplesmente permanecer vivo já não basta. É preciso se preparar para o que vem a seguir. A paisagem começa a mostrar sinais sutis de transformação. Pequenas áreas onde a neve recua revelam a terra escura por baixo. Não se trata de vegetação nova, mas de remanescentes comprimidos, superfícies que absorvem mais luz. Esses pontos se tornam centros de atividade, não por oferecerem abundância, mas por representarem possibilidades. A concentração de pessoas em torno desses espaços aumenta a tensão. As interações tornam-se mais frequentes, mais complexas. Elas não são mais ditadas apenas pela extrema escassez, mas pela competição emergente. O inverno havia simplificado as relações. Seu afastamento parcial as complica novamente. As noites ainda são frias, mas menos uniformes. Algumas oferecem um breve alívio, outras chegam com a mesma dureza de antes. Essa variabilidade perturba as rotinas. O corpo, acostumado a um padrão constante, precisa se readaptar. Dormir, se movimentar e comer exigem ajustes contínuos. O gelo em rios e lagos entra em uma fase crítica. Deixa de ser uma superfície confiável. Por baixo, a água começa a enfraquecê-lo. Por cima, o sol o torna irregular. O que durante semanas foi uma passagem segura, agora pode ceder sem aviso prévio. As travessias são estreitadas, avaliadas com extrema cautela ou abandonadas por completo. Essa mudança altera territórios inteiros. Áreas que antes eram conectadas tornam-se isoladas. Outras que haviam permanecido separadas começam a se conectar de novas maneiras. O mapa mental construído durante o inverno perde sua validade. Reaprender torna-se essencial. O desgaste acumulado continua sendo o fator decisivo.
Muitas pessoas que conseguiram sobreviver ao período mais frio não passam dessa fase. Não porque as condições piorem, mas porque o corpo simplesmente não aguenta mais. Lesões leves se agravam. A fadiga se torna crônica. O organismo falha quando precisa se adaptar ainda mais. Outros, no entanto, apresentam uma recuperação lenta, mas perceptível. Os movimentos tornam-se mais fluidos, a postura se endireita. A atenção permanece elevada, mas o corpo responde melhor. Não se trata de força renovada, mas sim de funcionalidade restaurada. A diferença é sutil, mas decisiva. O mundo subterrâneo está claramente aumentando sua atividade. Os túneis estão se expandindo e o movimento se intensifica. Essa vida invisível está impulsionando o sistema por baixo. É um sinal precoce de que o ciclo está começando a mudar, embora o frio ainda prevaleça na superfície. Com o aumento da atividade, surgem novas oportunidades, mas também novos riscos. Os sons sob a neve se multiplicam. As vibrações são confusas. Interpretar corretamente o que está acontecendo abaixo da superfície torna-se mais complexo. O ambiente exige atenção renovada. A luz, embora ainda fraca, altera os ritmos internos. Os períodos de atividade se prolongam. O repouso torna-se fragmentado. O corpo, que havia aprendido a conservar energia durante longos períodos de imobilidade, precisa encontrar um novo equilíbrio. Esse reajuste não é imediato. Durante esse processo, a vulnerabilidade aumenta. Algumas pessoas cometem erros por serem excessivamente cautelosas. Confundem mudança com segurança. Movem-se mais do que o aconselhável, gastam energia prematuramente e se expõem em momentos inadequados. O inverno pune esses erros mesmo em tempos de recolhimento. Não perdoa a impaciência. Outros permanecem cautelosos. Observam mais do que agem. Adaptam-se gradualmente, consolidando cada avanço antes de tentar o próximo. Para eles, a transição torna-se uma verdadeira oportunidade, não uma armadilha. A paisagem já não parece estática. A neve se move, o gelo reage, o ar muda. Tudo se desloca, ainda que lentamente. A complexidade retorna. Com ela, a necessidade de decisões mais precisas, frequentes e arriscadas. O inverno deixou marcas profundas. Mesmo com o seu recuo, os seus efeitos persistem. Os comportamentos adquiridos não desaparecem imediatamente. A cautela, a economia de movimentos e a vigilância constante continuam a ser predominantes. Esta fase não é um fim, é um limiar. A vida que chegou a este ponto entra em um novo território, moldado por meses de pressão. Não há garantias de sucesso. Apenas a possibilidade de se adaptar mais uma vez. E enquanto o frio perde força de forma desigual, o mundo, sem saber, se prepara para a próxima virada do ciclo. O sofrimento do inverno ainda não acabou. Ele apenas mudou de forma. O fim do inverno não é reconhecido por um único sinal claro, mas por uma série de pequenos indícios que, juntos, alteram nossa percepção do mundo. Não há uma fronteira visível entre o que foi e o que começa. O frio permanece. A neve ainda domina grandes áreas da paisagem, mas a pressão constante que definia cada dia começa a se dissipar. Não desaparece, transforma-se. A luz, lenta mas seguramente, ganha terreno. Não traz calor imediato, mas altera os ritmos internos. O corpo percebe essa mudança antes mesmo de compreendê-la. Os períodos de atividade se alongam, as pausas se tornam mais curtas e a imobilidade deixa de ser a única estratégia viável. O mundo, que durante meses exigiu contenção absoluta, começa a permitir o movimento. O terreno reflete essa transição. A neve já não se comporta da mesma maneira. Em algumas áreas, recua, em outras permanece firme, amolece durante o dia e torna-se traiçoeira ao cair da noite. Cada dia apresenta um cenário diferente. A adaptação, longe de terminar, entra numa das suas fases mais exigentes. Aprender a lidar com a instabilidade. Os corpos que chegam aqui estão marcados. Não há recuperação imediata. Cada músculo carrega o desgaste acumulado, cada articulação se lembra do frio extremo. No entanto, a funcionalidade começa a prevalecer sobre a mera resistência. O objetivo não é mais apenas conservar o calor, mas aproveitar as oportunidades que começam a surgir. Os animais de presa estão expandindo seus territórios de forma mais decisiva. Eles não estão retornando todos de uma vez para grandes áreas,
mas estão explorando com mais frequência. Onde antes havia uma barreira intransponível, agora existe uma oportunidade. O alimento ainda é escasso, mas mais acessível. Essa pequena diferença muda toda a dinâmica. Os predadores estão ajustando seu comportamento mais uma vez. A caça não é mais apenas uma questão de sobrevivência imediata, mas agora visa recuperar a aptidão física. O inverno reduziu as margens de segurança, refinou os comportamentos e eliminou os excessos. Agora, os que restaram buscam consolidar sua vantagem. A paisagem está fragmentada. Contrastes visíveis emergem entre áreas que estão afundando rapidamente e outras que permanecem sob o domínio do frio. Essa diversidade aumenta as opções, mas também a complexidade. Não existe mais um padrão único a seguir. Cada decisão deve se adaptar a um ambiente em constante mudança. Em alguns lugares, a neve recua o suficiente para expor o solo. Não é abundante, mas é um sinal. Esses espaços se tornam centros de atividade. A vida se concentra ao redor deles, gerando encontros mais frequentes e novas tensões. A competição está gradualmente substituindo a simples resistência. As noites continuam frias, mas menos uniformes. Algumas proporcionam um sono mais profundo, enquanto outras trazem de volta a rigidez e o estado de alerta. Essa variabilidade força o corpo a manter-se flexível. Mesmo com o fim do inverno, ele continua a testar nossa capacidade de adaptação. Rios e lagos estão passando por uma transformação crítica. O gelo, que durante semanas proporcionou passagem segura, está se tornando instável. Travessias históricas não são mais viáveis. A água está recuperando sua importância, primeiro como ameaça, depois como recurso. O mapa mental construído durante o inverno precisa ser refeito quase que completamente. Essa reconfiguração afeta territórios, hierarquias e hábitos. Áreas antes isoladas se reconectam. Outras se separam. A mobilidade muda de direção. O que antes era um refúgio pode não ser mais. O que parecia inacessível torna-se uma opção. O desgaste acumulado continua sendo decisivo. Muitas pessoas não conseguem aproveitar essa transição. Não porque o ambiente as vença, mas porque seus corpos já não respondem. O inverno seleciona até mesmo na retração. Não há garantia de continuidade para aqueles que sobreviveram à fase mais difícil. Outros, no entanto, começam a mostrar claros sinais de recuperação. Os movimentos tornam-se mais confiantes. O foco permanece elevado, mas o corpo responde com mais eficácia. Não se trata de abundância ou força renovada, mas sim de estabilidade. E na natureza, a estabilidade é uma imensa vantagem. O mundo subterrâneo, que sustentou o sistema durante os meses mais severos, agora impulsiona a mudança. A atividade está aumentando, as trocas estão se intensificando e a base do ecossistema está sendo reativada. O que acontece abaixo da superfície se reflete, ainda que com algum atraso, na superfície visível. Com esse ímpeto surgem novos riscos. O aumento da atividade significa mais encontros, mais competição, mais decisões críticas. O mundo deixa de ser previsível. O inverno, ao simplificar tudo, havia reduzido as variáveis. Seu retorno as traz de volta imediatamente. Comportamentos aprendidos ao longo de meses não desaparecem. A cautela persiste. A economia de movimentos continua sendo a norma. Mesmo quando as condições melhoram, a memória do frio extremo age como um freio interno. A experiência se torna um guia. A transição não é uma recompensa, é um novo desafio. Requer mudança sem esquecimento, adaptação sem excesso de confiança, avançar sem perder o que foi aprendido. Muitos erros nesta fase decorrem do otimismo excessivo. A paisagem continua a se transformar dia após dia. O branco dominante recua, dando lugar a tons suaves, e depois a contrastes mais marcantes. Não há uma explosão imediata de vida. A renovação é gradual, contida, quase tímida. A natureza não tem pressa. Os organismos que estão se movimentando agora o fazem por uma mistura de necessidade e expectativa. O futuro não se resume mais à sobrevivência, mas também não se trata de abundância garantida. Cada decisão ainda tem peso. Cada escolha pode mudar o rumo das coisas. O inverno, embora perca sua força, deixa uma marca duradoura. Comportamentos refinados, rotas aprendidas e estratégias desenvolvidas não são apagados. Permanecem como memória corporal, prontos para serem ativados quando o ciclo recomeça.
porque ela retornará. Não como uma repetição exata, mas como uma variação do mesmo desafio. A natureza não se move em linha reta. Ela se move em ciclos, ajustando-se, filtrando-se, moldando-se. O fim do inverno não é uma vitória visível. Não há celebração nem alívio absoluto, apenas continuidade. O mundo segue em frente, transformado pela pressão que suportou. Os que permanecem não são os mais fortes nem os mais rápidos, mas sim aqueles que conseguiram se adaptar sem se quebrar. A vida persiste não através da afronta declarada ao ambiente, mas sim através da constante adaptação aos seus limites. O inverno ensinou essa lição de forma dura, mas também precisa. E embora possa recuar, seu ensinamento permanece. Assim, sem um fim definitivo, o ciclo continua. O frio diminui, a luz avança, a paisagem se renova. E nesse equilíbrio sempre presente e precário entre perda e renovação, a natureza segue seu curso, silenciosa, implacável, infinita. O ciclo não se encerra com um grande gesto ou uma mudança imediata que transforma tudo. O fim chega discretamente, quase imperceptivelmente, como acontece com as coisas verdadeiramente profundas. O inverno se retira sem fazer barulho, deixando para trás um mundo que já não é o mesmo. Não porque a paisagem tenha mudado completamente, mas porque aqueles que a habitam foram transformados pela experiência. A neve persiste em alguns cantos, agarrando-se às sombras e às alturas onde a luz ainda não alcançou toda a sua força. Mas já não domina. Sua presença é residual, fragmentada, incapaz de impor as regras absolutas que governaram durante meses. O frio ainda está lá, mas perdeu seu caráter opressivo. Já não dita todas as decisões. Agora coexiste com outras forças. A paisagem está lentamente recuperando sua complexidade. Onde antes tudo era uniforme, começam a surgir diferenças nítidas, texturas, terrenos irregulares, contrastes. O mundo volta a oferecer informações, mas também exige interpretação. A sobrevivência não é mais uma simples equação de resistir ou sucumbir. Ela está se transformando em um processo mais amplo e dinâmico, onde a adaptação continua sob novas condições. Os corpos que chegaram até aqui não comemoram. Não há euforia nem alívio imediato. A recuperação é lenta, quase imperceptível. Cada músculo, cada articulação, cada reflexo carrega a memória do frio extremo. O desgaste não desaparece com a mudança de estação. Permanece como uma marca interna que condiciona movimentos e decisões. Contudo, a funcionalidade retorna. Não como uma força avassaladora, mas como uma capacidade sustentada. Os movimentos tornam-se mais seguros, a atenção permanece elevada, mas o corpo responde melhor. O objetivo não é mais apenas sobreviver até o dia seguinte. Torna-se possível pensar além do momento presente. As presas expandem seus territórios com maior confiança. Não de forma imprudente, mas gradualmente. O alimento continua limitado, porém mais acessível. O esforço começa a dar frutos visíveis. A energia, embora escassa, é gerenciada de forma mais sustentável. O equilíbrio se desloca lentamente em favor da continuidade. Os predadores ajustam seu comportamento pela última vez. A urgência extrema desaparece. A seleção volta a ser baseada na oportunidade e na eficiência, não no desespero. O inverno reduziu a população, refinou as estratégias e eliminou os excessos. O que resta é um sistema mais preciso, mais sintonizado com a realidade do ambiente. O tom das interações muda. A tensão constante dá lugar a uma competição mais estruturada. Não se trata mais apenas de sobreviver ao frio, mas de se posicionar em um cenário que se torna cada vez mais complexo. As hierarquias são redefinidas. O território recupera sua importância. O futuro ressurge como uma possibilidade. O mundo subterrâneo que sustentou a vida durante os meses mais rigorosos continua a impulsionar o sistema a partir de baixo. A atividade aumenta, as conexões se fortalecem e o equilíbrio é restaurado. O que acontece na superfície reflete processos invisíveis que já estavam em curso há algum tempo. A água retoma seu movimento. Os rios voltam a fluir livremente, os lagos revelam suas margens e o som da neve derretendo quebra o longo silêncio. É uma mudança sutil, mas repleta de significado. O mundo está se movendo novamente de uma maneira diferente.
O inverno deixa cicatrizes, árvores caídas, galhos quebrados, caminhos alterados. Nada retorna exatamente ao seu estado anterior. Cada ciclo modifica a paisagem, reescreve-a. A memória do frio está inscrita na forma da terra e no comportamento daqueles que a habitam. Os sobreviventes mais jovens não sobreviveram por acaso. Eles aprenderam rapidamente, sob pressão. Seus corpos e comportamentos foram moldados prematuramente. Essa experiência inicial determinará como eles enfrentarão os invernos futuros. A adaptação não é herdada apenas pela genética, mas também pela aprendizagem. Muitos não chegaram a esse ponto. Não há vestígios visíveis deles, mas sua ausência faz parte do equilíbrio alcançado. O inverno não discrimina nem pune intencionalmente. Ele simplesmente age como um filtro. Reduz, seleciona, redefine. O mundo que surge depois não é mais ameno. É simplesmente diferente. Apresenta novas oportunidades, mas também novos riscos. A abundância não é imediata nem uniforme. A competição intensifica-se novamente. A vida não se estabiliza, apenas muda os seus desafios. A memória do inverno persiste como um aviso silencioso. Mesmo com a melhora das condições, a sabedoria adquirida continua a guiar as decisões. A experiência torna-se uma vantagem. O excesso de confiança, um perigo. Não há um fim definitivo. O ciclo não se fecha, ele continua. O inverno vai embora, mas voltará. Não da mesma forma, não com os mesmos efeitos, mas com o mesmo propósito. Lembre-se de que a sobrevivência não é um estado permanente, mas um processo contínuo de adaptação. A natureza não oferece recompensas pela resiliência. Não há garantias de prosperidade futura, apenas a possibilidade de adaptação contínua. Essa é a única constante. E assim, sem cerimônia ou conclusões definitivas, o mundo segue em frente. Transformado, refinado, marcado pelo que suportou. A vida persiste não desafiando o que o cerca, mas aprendendo a existir dentro de seus limites. O inverno cumpriu seu propósito. Não como inimigo, mas como força reguladora, o que resta é um novo equilíbrio, frágil, sempre provisório. O ciclo continua.